Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E hoje quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, dos versículos 7 ao versículo 12. Assim está escrito: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam reunidos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Esse é o texto que temos para a meditação nesta oportunidade, retratar sobre este ocorrido durante este culto que se realizava lá onde Paulo estava, na cidade de Troas, porque ele tinha que seguir a sua viagem. Paulo era um apóstolo, não era alguém que era fixo no lugar, e sempre ele precisava estar se locomovendo de um lugar para o outro, e aproveitava então as oportunidades para se reunir com os irmãos, falar com eles a palavra de Deus, ter um momento de comunhão, de oração, de ensino, de instrução, de partir do pão. E tudo isto era comum entre eles e trazia gozo, paz, alegria, contentamento e regozijo espiritual. E queremos observar este assunto e depois tirar deles aqui lições acerca deste ocorrido. Então, no primeiro versículo que li e que vamos falar depois, é como ser a igreja que Deus quer. Como ser a igreja que Deus quer, baseado no exemplo desse texto e do que aqui ocorreu durante aquela oportunidade em que Paulo estava presente. Então, no versículo 7, diz assim: E no primeiro dia da semana, eles tinham o hábito de reunirem-se sempre no primeiro dia da semana e sempre para o partir do pão. Isto tornou-se diante deles um hábito, um costume, e eles faziam isso todo primeiro dia da semana. Eles se reuniam para servir a Deus e para também o partir do pão. E nesta oportunidade, sendo este o último dia que Paulo estava naquela cidade, porque no dia seguinte ele iria partir para uma outra localidade, ele iria para Éfeso, depois iria para outras cidades e finalmente chegaria também em Jerusalém. Mas ele aproveitou a oportunidade enquanto eles estavam ali, e Paulo foi àquele cenáculo, que era o lugar onde eles se reuniam para o culto a Deus, para a oração, para o partir do pão, conforme está dito aqui. Então, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, aproveitou esta oportunidade para falar com os irmãos. Paulo era um pai espiritual, era alguém cuidadoso com os filhos da fé. Ele gerava filhos na fé através da pregação da palavra. As pessoas vinham a Cristo e Paulo instruía com cuidado. Ele dizia que, como uma ama, ele cuidava dos seus filhos. Em outras situações, ele diz: Eu vos gerei em Cristo. Então, este era o cuidado, o trabalho
profícuo, valoroso, produtivo que Paulo realizava por onde passava. E agora ele está aqui e reúne-se com estes irmãos e ele começa a falar a palavra. E ele vai falando e o Senhor Deus, quando está na direção de Deus, ele vai dando graça, ele vai dando palavra, ele vai dando direcionamento e o servo de Deus vai falando. E ninguém estava preocupado em ir embora. Eles estavam desejosos de ouvir a palavra de Deus que Paulo estava trazendo para eles naquela oportunidade, sendo aquele o último dia que Paulo estaria ali. Então esta palavra ficaria para sempre marcada no coração daqueles irmãos. Quantas vezes nós passamos por determinado lugar e pessoas falam e parece que não acontece nada, mas aquela foi a última vez que ouvimos aquela pessoa falando a palavra. Depois dali, Deus o conduziu para um outro lugar ou o chamou para a glória e aquela foi então a última oportunidade. Paulo estava aqui e aproveitou o momento. Não se lamentou, não reclamou, não retrucou, não desobedeceu a orientação de Deus, mas fez tudo de acordo com a vontade do Senhor. Então Paulo começou a falar até meia-noite. E diz aqui que no cenáculo havia ali muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. Então o lugar era iluminado. Era um lugar que tinha claridade. Era um lugar que as pessoas enxergavam umas às outras. E Paulo falando a palavra de Deus para eles. E havia lá no meio daqueles irmãos um jovem, um moço, um rapaz. E este rapaz, chamado Eutico, o que ele fez? Ele viu uma janela e ele foi àquela janela e sentou-se na janela. Ficou sentado ali na janela, escutando a Paulo, e como a pregação se alargou até a meia-noite, e quando a pessoa estava sentado, acomodado, certamente encostado naquela janela, em dado momento, ele foi tomado de um profundo sono. O sono dominou aquele rapaz. E ele foi dominado pelo sono, conforme diz aqui a palavra de Deus, né? E ele, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Como é que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, a pessoa se deixa ser tomado por um sono profundo? São várias razões. Não quero falar nesta oportunidade. Mas, certamente foi alguma distração, alguma coisa que aconteceu, porque janela é meio termo. Quem está na janela não está nem dentro e nem fora. É como uma linguagem popular, está em cima do muro. Mas, bem, o que aconteceu é que esse moço foi tomado de um profundo sono, e este sono dominou, ele não se controlou e ele terminou caindo. E veja que ele não caiu para dentro do cenáculo onde estava. Ele caiu para fora do cenáculo. Se ele cai para dentro, era questão de 1 metro, 1,5 metros, no máximo. Essa deveria ser a altura. De 1 metro, o máximo 1,20 m, 1,30 m, a altura das janelas. Eu não sei como era lá na época. Mas não, ele caiu pelo lado de fora. E pasmem, o cenáculo estava no terceiro andar. No terceiro andar. Então não era algo baixo ou uma pequena distância, era uma distância realmente considerável. Se for hoje, avaliarmos pelos dias de hoje, os apartamentos, as casas com altura de 2,40 m, 2,60 m, se for 2,40 m, seriam 7,20 metros a altura em que o moço caiu. Então, somente para a gente avaliar a altura de onde ele caiu. Então, este moço caiu enquanto Paulo estava falando a palavra de Deus. Ele foi tomado de um profundo sono, o sono lhe dominou perante aquele discurso,
e ele então caiu. E quando caiu, certamente alguém que estava próximo viu o que aconteceu, quem sabe correram à janela para ver o que tinha acontecido, mas não teve jeito. O rapaz caiu do terceiro andar, caiu lá embaixo e deram como morto. E agora, o que fazer? Isto certamente poderia ter interrompido a reunião, poderia ter tirado a alegria, a paz, a comunhão daqueles irmãos, porque um acidente aconteceu. E um acidente grave, sujeito à morte. E o que poderia acontecer com aqueles irmãos? Porque o rapaz estava no meio deles. Mas ele, tomado de um profundo sono, ele caiu. E ao cair, Paulo deu uma pausa no que estava falando. Parece-me que, pelo que posso perceber aqui, Paulo não se desesperou, não ficou se recriminando, não. Paulo parou o momento, desceu do terceiro andar, foi lá embaixo, onde estava este moço caído no chão, que alguns o davam como morto, mas Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele. Certamente deveria ter ouvido os sinais vitais daquele moço e observando direitamente, então ele tranquilizou aquele povo. E Paulo disse o seguinte: inclinou-se diante dele, abraçou, trouxe para si, quer dizer, pegou o rapaz caído, trouxe-o para si. É como se trouxéssemos para o nosso peito, para o nosso coração. Paulo fez isso, abraçou, e após tê-lo abraçado, Paulo disse aos irmãos: não vos perturbeis, porque a alma dele está nele. Né? Porque a sua alma nele está. Como quer dizer? Ele não está morto, ele está vivo. Foi uma queda? Foi perigosa? Foi. Era fatal? Poderia ser, mas não foi. A alma nele está. E quando ele observa isto, ele volta e sobe e vai até o cenáculo, no terceiro andar, e lá diz a palavra de Deus que Paulo, então, ao subir, se reúne com os irmãos, parte o pão, come o pão, como era comum na igreja primitiva, juntos, com alegria, com singeleza de coração. E ele ainda continuou falando com aqueles irmãos. Ele tinha falado até a meia-noite. À meia-noite aconteceu este episódio. E quando Paulo volta-se para o cenáculo, ele continua falando até a alvorada, até lá perto de 5 para 6 horas da manhã. Então Paulo tinha muita coisa preciosa para dizer àqueles irmãos. Então ele continuou falando até a alvorada e depois Paulo partiu e seguiu o seu caminho e os irmãos continuaram por ali. E terminada aquela reunião, levaram o rapaz, né? Levaram ele vivo, cheio de gozo, de alegria, de gratidão, porque eles tinham presenciado um milagre da parte de Deus. Agora veja que Paulo fez a sua prédica, a sua pregação, o seu ensinamento até a meia-noite. E à meia-noite aconteceu este problema. Meia-noite, ela significa muitas coisas. Meia-noite era quando o anjo passava no Egito e cumpria a determinação de Deus. E no dia seguinte, para o povo de Deus, paz, segurança, tranquilidade e alegria. Para os inimigos de Deus, tristeza, sofrimento, dor e perdas irreparáveis. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles não se deram por vencidos e eles começaram
a orar e a cantar. E Deus mandou um terremoto perto da meia-noite. Jesus disse numa parábola que o noivo veio à meia-noite e encontrou alguns dormindo, negligentes, sem azeite, sem preparo, sem aguardá-lo naquele momento. Então, este foi o caso que aconteceu aqui. Agora, que lições nós podemos tirar aqui para sermos a igreja que Deus quer? Os nossos dias, o século 21, nós estamos defrontando com muitas situações, muitas mudanças, muitos caminhos alternativos que têm se construído por aí e tem se perdido a identidade de como deve ser uma igreja que agrada a Deus, ou a igreja que Deus quer. Porque o Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja. E a igreja de Jesus não é uma igreja morta, é uma igreja viva, é uma igreja atuante, operante, que realiza feitos, e que conquista, e que atrai, e que transmite vida, e que traz sustentação, ensinamento, direção e certeza de vitória. Então esta é a igreja que Deus quer. Então, como ser esta igreja? Baseado no exemplo desta reunião que Paulo participou no cenáculo lá em Troas, compartilhando o pão com os irmãos, pregando a palavra de Deus. O moço dormiu durante o culto, caiu semi-morto. Paulo desceu, o abraçou, e a vida estava no moço. Voltaram para o culto, continuaram aquele culto. Seguiu-se mais um tempo, e quando Paulo partiu, foi embora, os demais irmãos foram para a sua casa, e o moço que tinha sido acidentado foi para casa também. O milagre de Deus. Então vejamos aqui, no versículo 7, que diz que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Ou seja, eles tinham o hábito, o princípio de se reunirem no primeiro dia da semana, no cenáculo, para oferecer um culto a Deus, ou seja, para adorar a Deus. Se bem que eles adoravam no templo e nas casas, mas reuniam-se também nos templos. Então, que nos templos, nas casas de culto, o dia em que eles se reúnem para prestar um culto a Deus, que se realize uma adoração verdadeira, algo que saia do profundo do coração, que seja oferecido a Deus, adorar a Deus de verdade. A palavra diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, enquanto eles estão reunidos ali, na comunhão, no partir do pão, no congraçamento espiritual, eles estão numa atitude de adoração perante Deus. Então, este é o primeiro ponto. Como ser a igreja que Deus quer. Primeiro, que o adorem de verdade. Seja leal, sincero, transparente, verdadeiro naquilo que oferece para Deus. Em segundo ponto, nós encontramos aqui, neste mesmo versículo de número 7, que eles estavam no primeiro dia, reunidos para partir o pão, eles estavam no cenáculo, e Paulo estava presente e usou da oportunidade para falar a palavra. Ou seja, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ela precisa ter a prioridade nas casas de culto, nos templos, aonde se reúne. A palavra de Deus tem que ser prioridade. Prioridade.
O maior tempo deve ser dedicado à palavra de Deus, porque a palavra vem, a palavra é espírito, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é poderosa, a palavra realiza milagres de Deus na vida dos que ali estão reunidos. É a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é a palavra que promove o crescimento. Infelizmente, com tristeza, nos dias atuais, ocupa-se o espaço de culto com tantas atividades, com tantas coisas sociais, coisas passageiras e humanas, e que se despreza o valor da palavra de Deus, e quando vai se ter tempo para a palavra, é 15, é 20 minutos e é correndo. E mesmo assim, quando a pessoa sabe que não tem palavra mesmo, não vai ter oportunidade para expor a palavra de Deus, ninguém se prepara. E quando abre a boca, não fala nada que se aproveita. Por quê? Não estão dando prioridade à palavra de Deus. Mas aprendemos aqui com o exemplo de Paulo, não sabemos que hora ele começou. Mas sabemos que nesta primeira parte, ele começou falando com os irmãos, falando com eles, explicando, mostrando, orientando, aconselhando, e ele foi até a meia-noite. Hoje os cultos têm no máximo 2 horas, máximo 2 horas e meia, e 15, 20 minutos de Bíblia, se tiver, porque tem ocasiões que não tem nem tempo para pregar. É só uma leiturazinha ali e enche com outras coisas que não vale nada para a vida espiritual e está tudo satisfeito. E o povo vai para casa com fome, enfrenta uma semana de lutas, de dificuldades e não sabe como vencer, porque não está alimentado com a palavra de Deus. Mas Paulo dá-nos este conselho. Então, que a pregação seja a prioridade. No versículo 8, nós encontramos aqui que o cenáculo estava iluminado. Significa que havia muitas luzes no cenáculo. O que lição isso traz para nós? Como ser a igreja que Deus quer? É que nós sejamos testemunhas verdadeiras do Senhor Jesus. Sejamos eficazes no nosso testemunho. Sejamos luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, aonde quer que nós estivermos, nunca esquecer que nós somos uma testemunha de Jesus. E que Jesus disse que nós somos luz do mundo. A luz de Jesus, refletida em nós, ela vai refletir-se em outros à nossa volta, quando ouvirem e observarem também o nosso testemunho, a maneira como nós estamos servindo e representando o Senhor aqui nesta terra. Então precisamos ser luz. O outro ponto que nós encontramos aqui, o quinto ponto, é que esta igreja precisa estar atenta. Com base do que aconteceu naquele mancebo, naquele rapaz, ele estava sentado na janela e foi tomado de um profundo sono. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, na face da terra, não podemos nos deixar levar por este sono. O apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele diz, e digo isto, conhecendo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E aos Efésios ele escreve, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então a pessoa que serve a Deus tem que ser uma pessoa atenta, acordada, desperta, ativa, sensível, observando a tudo e como realizar o querer do Senhor. O moço estava na janela, ele não estava nem dentro e nem fora, ele estava no meio termo. É a pessoa que está dentro do cenáculo, dentro do templo, dentro da casa de culto, mas com o pensamento, o coração lá fora. Aqui está o corpo presente, mas o espírito está fora, está rondando por alguns caminhos e não há a devida atenção e recepção da palavra de Deus e às vezes dá sono. A pessoa começa a abrir a boca, começa a dormir, enfada-se da pregação, cansa-se do ensino da palavra de Deus e deixa-se levar pelo sono.
E nós observamos aqui que ela precisa estar acordada. A igreja de Jesus é viva, é a coluna e firmeza da verdade. Uma igreja viva, uma igreja operosa, uma igreja atenta às situações. Nada acontece no meio desta igreja que passe desapercebido. Eles estão atentos ao que ali pode acontecer durante o culto. E durante o culto a Deus, acontece tantas coisas na reunião que é preciso que alguém tenha a sensibilidade espiritual para discernir as coisas que ali acontecem. E muitas das vezes alguém entra e sai e não aconteceu nada, não vi nada, não passou nada, porque não está atento, não está com a audição sensível ao Espírito de Deus e os olhos ungidos pelo Espírito do Senhor, com o colírio do céu, para ver as coisas que acontecem no ambiente de culto. Mas é preciso estar acordada e estar desperta. E um outro ponto que encontramos aqui é que, ao este rapaz cair da janela, ele foi dado como morto. E alguém poderia dizer, caiu porque estava descuidado, então lá embaixo alguém cuida dele, chama um resgate e leva ele para onde precisa ir. Não. Paulo tomou para si a responsabilidade. Paulo estava pregando. Paulo estava falando. Paulo estava ensinando. Eu não posso parar agora porque eu estou pregando. Quando eu terminar de pregar, eu vou resolver esse problema. Aí já é tarde demais. Aí já é muito tarde. Já passou muito tempo. O que Paulo fez? Paulo deu uma pausa no que estava fazendo, desceu 3 andares do cenáculo até embaixo, mas desceu com fé, desceu convicto. Paulo sempre dizia, eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Jesus, eu sei do que ele é capaz. Ele desce e vai ao rapaz. E quando chega lá, ele não fica de longe perguntando o que aconteceu, ele está bem, ele se mexeu, como é que foi? Não, Paulo sempre tomando a dianteira. Paulo passou pelo meio daquele povo, foi aonde estava o rapaz e o abraçou, trouxe para perto de si. A igreja que Deus quer é uma igreja que abraça os mortos com amor. A palavra de Deus diz que o homem sem Deus, ele está morto no pecado. E ele precisa ser vivificado. Ele precisa receber a vida de Deus. E quem tem a vida de Deus é quem já passou pelo processo do novo nascimento, da regeneração, recebeu de Deus o Espírito Santo, tem na sua vida a graça de Deus para transmitir esta palavra e ela gerar vida naqueles que estão mortos e fazê-lo com amor. Não é fazê-los com acusação, não é fazê-lo com rancor, mas é fazer com amor, é abraçar os mortos. Paulo abraçou o moço. E o abraço cura, o abraço traz vida, o abraço traz alegria, um abraço traz solução, um abraço significa tantas coisas que as palavras não conseguem explicar. Um simples abraço. Aquele moço, ele recobrou o ânimo, ele recobrou-se, retornou vivo. E quando ele retornou vivo, Paulo o deixou vivo. Desceu, estava fazendo culto a Deus, estava falando a palavra, desceu, mas não perdeu a ligação com o céu, não perdeu o contato com o Senhor, estava firme, fez o que precisava fazer, voltou, subiu novamente aquele cenáculo e, em 7º lugar, a igreja que Deus quer é uma igreja que não perde a comunhão. Ela não deixa-se ser levada por distração, por outro objetivo, por alguma outra coisa que aconteça,
que roube deles a comunhão. Eles são mantidos em comunhão com o Senhor. E quando Paulo volta, ele continua no mesmo espírito, na mesma graça, na mesma operação de Deus, e ele continua falando, e agora larga esta prática até a alvorada, lá por volta de quase por aí 5 para 6 horas da manhã. Então veja que pregação gloriosa, quanto conteúdo, quanta riqueza estes irmãos tiveram lá em Troas, neste último dia que Paulo estava passando por ali. E Paulo termina a sua mensagem, porque a mensagem de Deus não pode ficar pela metade. Aconteceu um incidente, desceu, resolveu-se, em nome do Senhor, voltou e continuou anunciando a palavra. E no dia seguinte, pela manhã, Paulo partiu para onde precisava ir. E diz o último versículo 12: e levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. A felicidade, a alegria, a gratidão, o contentamento estava tomando conta do coração daqueles irmãos, porque aconteceu um incidente que poderia ser muito prejudicial ao moço e a eles. Mas Deus presente fez com que nada de mal acontecesse. Foram ao culto, terminou o culto, foram para casa, cada um para a sua casa, alegre e feliz, e certamente contando o testemunho, o que aconteceu naquele culto. O que tem acontecido no culto que você participa, que eu, que nós, que todos participamos, quando estamos no ambiente de culto? O que é que acontece lá? Ao terminar aquele culto, o que temos para contar? Será que temos um testemunho, uma maravilha, um milagre, uma operação de Deus, para sair proclamando por aí o que aconteceu no ambiente de culto? Ou o que nós contamos são coisas que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás e parece que hoje não acontece mais? Mas a palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Esta é a igreja que Deus espera, que eu e você, que nós, reunidos e irmanados como o corpo de Cristo, sejamos na face da terra. Então, relembrando como deve ser a igreja que Deus quer, primeiro, que o adore em verdade. Segundo, que a pregação da palavra de Deus seja prioridade, que tenha espaço para o ensino e para a pregação. Terceiro, que sejamos luz no mundo e que não escondamos o nosso testemunho, mas que o testemunho de vida com Deus ele esteja visível a todos que estão à nossa volta. Em quarto lugar, que vivamos acordados, atentos, despertados para tudo o que acontece à nossa volta, porque no momento desse, Deus poderá se utilizar da nossa vida para realizar o seu querer, o seu propósito, o seu milagre. Eu e você podemos ser este canal de bênção se tivermos despertados, acordados e atentos ao que Deus está fazendo no meio do seu povo. Em quinto lugar, nós precisamos ser uma igreja que abraça os mortos, uma igreja que abrace os que estão perdidos, os que estão longe da presença de Deus, os que estão mortos espirituais. Precisamos abraçá-los, precisamos aquecê-los com a fé, aquecê-los com a unção de Deus sobre a nossa vida, para que eles sejam impactados pelo Senhor e que a vida de Deus possa brotar no coração deles quando formos abraçá-los. Que este milagre aconteça. Que a vida de Deus em nós contagie aqueles que estão mortos e eles ressuscitem para Deus. Eles possam viver para Deus. É isto que Deus espera de nós. Em sexto lugar, que não percamos a comunhão.
em todo e qualquer lugar, o ambiente em que estivermos em comunhão ininterrupta com o Senhor. Porque nós não sabemos o momento e a hora que Deus vai agir, mas sabemos que Ele age a todo momento e de maneira surpreendente, sem que nem esperamos, às vezes, Deus se mostra. E Ele precisa de alguém disponível, pronto, alguém em comunhão com Ele, para ouvir a sua voz, atender o seu chamado e fazer o seu querer. Então, em sexto lugar, é uma igreja que não perde a comunhão com o Senhor. E em sétimo e último lugar, Deus deseja que nós sejamos uma igreja feliz, alegre, agradecida, satisfeita, que celebra, que regozija, que testemunha, que se encanta, que se admira, que se maravilha diante do que Deus faz. Porque Deus é glorioso, Deus é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele faz coisas grandiosas no nosso meio. Mas nós precisamos estar prontos, porque Deus trabalha através de cada um de nós. Então, se nós tivermos esta condição diante do Senhor, à luz do incidente que aconteceu lá em Troas, quando eles estavam lá, naquele culto a Deus, com a pregação da palavra, a queda daquele moço, e que Paulo desce, abraça-o e traz de volta para o culto e continua a falar a palavra de Deus, e o povo regozija-se na presença do Senhor, que este seja um exemplo de vida para nós. Que possamos andar por este caminho. Deus espera de nós. Ele conta conosco. Ele conta comigo. Ele conta com você. Ele conta com cada um. E para Deus não tem idade. Ele conta com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com o de idade mais experiente. O certo é que ninguém é descartado na presença de Deus. Deus quer e tem prazer de usar a todos nós numa variedade multiforme da sua graça, operando poderosamente, e a unção do seu Espírito, envolvendo seus filhos e direcionando cada um no trabalho que o Senhor espera usá-los para a glória do seu nome. Isso trará para nós crescimento espiritual, fortalecimento, encorajamento, abrirá a nossa visão, a nossa compreensão espiritual do que Deus faz, como Deus faz, por que faz e para que Ele faz. Como ser a igreja que Deus quer, está aí. Estes são os princípios que nós precisamos trazer para a nossa vida. E que eu e você, nesta oportunidade, estejamos bem atentos, porque Deus conta conosco. Os dias estão passando, as semanas, os meses, os anos, logo vai passar tudo isto. E ao passar, quando alguém lembrar-se de você, de mim, de você outro, do irmão, da irmã, do obreiro, da família, do jovem, do adolescente, daquele da idade mais experiente, quando alguém se lembrar destas pessoas, o que eles vão lembrar de nós? Qual deve ser a lembrança que eles vão ter a nosso respeito? Foi um homem de Deus, de visão, ativo, desperto, um adorador de verdade, alguém que priorizava a palavra de Deus, que resplandecia como astro no mundo, uma luz do testemunho, vivia despertado, acordado, abraçava aqueles que estavam carentes e necessitados e levava-os à comunhão com Deus. Não perdia a comunhão, estava sempre ligado com os céus, estava sempre agradecido, regozijando-se diante da presença do Senhor. Será esta a lembrança que eles terão de nós? Ou alguém vai dizer de nós:
nem parecia que servia a Deus. Não fazia nenhuma diferença. Não tinha nenhuma influência. Não consigo me lembrar de nada de fulano servindo a Deus. Que Deus nos guarde. Que não seja esse o testemunho a respeito da nossa vida e conduta. Mas para que assim aconteça, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos estar atentos. Se nos descuidamos até hoje, a partir de hoje, vamos tomar como princípio adorar a Deus de verdade. Fazer da palavra de Deus uma prioridade. Resplandecer como luz no mundo. Estar acordado, desperto, atento. Abraçar os perdidos, os pecadores, mortos espirituais. Não perder o contato com Deus. Porque se não tiver a fiação com Deus, o contato com Deus, nós não saberemos o passo seguinte. Só conseguimos dar o passo seguinte quando Deus nos autorizar e der a palavra a nosso respeito. E que possamos, em tudo, agradecer a Deus. Mesmo nas provas, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo chorando, mas fazendo com alegria o querer de Deus, com gozo, com gratidão no coração. É isto que Deus espera de mim e de você. Estamos prontos? Estamos acertados? Vamos seguir juntos? Deus será conosco. Será comigo, será com você, será com todos nós. E vamos marcar a nossa existência, sendo aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Que Deus possa abençoar a nós nesta oportunidade. Que a sua palavra se entesoure no nosso coração. Que os nossos passos sejam firmes na presença do Senhor nosso Deus. E eu volto a pedir a você que se inscreva neste canal, acione o sino, dê o seu like, faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.